terminou o prazo para o registro de candidaturas para a eleição de 2022. Em Minas Gerais, foram entregues 2.500 pedidos de registro. O número é 5,1% maior que nas últimas eleições, em 2018, quando houve 2.374 candidaturas. São, ao todo, 1.071 candidatos para disputar 53 vagas para deputado federal, 1.382 candidatos concorrendo a 77 cadeiras de deputado estadual e 9 pessoas concorrendo à única vaga disponível para Minas Gerais no Senado. E, por fim, 10 pessoas concorrendo à vaga de governador de Minas Gerais. João, que tanto de gente, socorro! Como é que o trabalhador brasileiro que passa 8 horas fora de casa, chega em casa, quer abraçar sua família, ter o seu momento de lazer, como é que a pessoa consegue pesquisar dentro dessa quantidade enorme de gente para escolher em quem votar? Exatamente. Isso a política no Brasil, ela tem essa característica, né? Felizmente, é uma faca de dois gumes, né? A gente é uma das maiores federações do mundo, né? Nosso espaço territorial é muito grande. Então, a gente precisa de muita gente, mas não que isso não seja exagerado também, né? Bom, quando eu vi que era 2.500, eu até tive uma surpresa positiva, achei que seriam mais, tá? Bom, eu acho que isso tudo vai por conta mesmo da estrutura que a política brasileira funciona, né? A gente não elege um deputado, assim, estritamente, né? Se a gente for em última análise. A gente elege uma legenda. Então, no Brasil existe, para um deputado federal ser eleito, um vereador ser eleito, existe o coeficiente eleitoral e o coeficiente estadual, né? Eu vou explicar o estadual primeiro, porque, no caso, foram 2.500 candidatos a deputado federal por Minas. Porém, a gente tem 53 cadeiras de deputado. A Câmara dos Deputados, ela tem um número de cadeiras proporcionais, né, que a gente fala. E cadeiras proporcionais é de acordo com a população de cada estado. Para alcançar esse coeficiente eleitoral, a gente vai pegar todos os votos que a gente tem em Minas, né, todos os votantes, o colégio eleitoral que votou, e dividir pelo número de cadeiras que a gente tem lá. E a gente alcança o coeficiente. Vamos supor 300 mil votos, por exemplo. Então, a gente tem um coeficiente de 300 mil votos, o deputado ele só vai ser eleito se ele alcançar essa legenda, né, que a gente chama. E não necessariamente uma pessoa vai conseguir alcançar sozinha isso, né? Então, por isso, existe a estrutura aqui dos votos de legenda. Por exemplo, se eu tenho, meu número vai ser 22123, o número da G é 22321, ela ganha 200 mil votos. E eu ganho 100 mil. Meus 100 mil, eu não vou alcançar a legenda, mas meus votos vai para a G alcança a legenda, ela vai ser eleita. Então, é mais ou menos assim que funciona a estrutura do Brasil. Então, o ter muitos candidatos facilita com que os partidos cheguem à pessoa comum. Então, isso é muito claro nas eleições municipais, quando a gente vai olhar para vereador, por exemplo. Tem um vereador na sua rua, tem um pré-candidato, um candidato a vereador na sua rua, e ele vai estar a par dos problemas da sua rua. E ele vai conseguir um voto muito mais fácil. Então, a mesma coisa funciona para as cadeiras de deputado e senador. Senador é um pouco diferente, porque as cadeiras são igualitárias para cada distrito da federação. Então, cada estado tem 3 senadores. E a gente tem 10, são menos cargos, até por isso mesmo. E não são eleições minoritárias, como o caso do deputado. Então, os senadores, eles são voto único e cada legenda só pode levar um candidato. Então, é diferente. Até por isso, eu vejo que é muito mais comum ter menos
E o governo também, outro fato interessante, aí quando a gente vai analisar marketing político, são 10 cargos para o governo, né? Bom, obviamente, a maioria dessas pessoas que está ali, tipo, a não ser os 3 primeiros ali nomes citados, né? Zema, Calil e Causiana, sabem que eles têm pouquíssimas chances. Porém, cargos executivos, né? A gente fala governo, prefeitura, presidente, eles servem para lançar pessoas também. Então, além de ter um cargo executivo, você ter uma visão maior, né? Pessoa chamada para um debate ali, pessoa ela tem, pode ser que no segundo turno ela seja um expoente aí em apoio aos 2 candidatos que foram para o segundo turno, ela vai se expor, né? Então, para uma próxima campanha, ela tem um nome mais forte e ela consegue carregar votos ou se eleger também, né? Então, eu acho que tem esses 2 pontos muito importantes, que é uma questão de estrutura nossa, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu estou deixando passar. Não, exatamente isso. Acho que parte muito de como funcionam as eleições do Brasil. Eu esperava ter mais. Não sei se acredito que seja exagerado o que a gente tem hoje, né? É muita gente. Mas a gente tem uma extensão territorial muito grande e que acaba que a gente chega nessa cifra, né? Se a gente for olhar em questão populacional, Minas Gerais é mais populosa que o Chile. E em extensão territorial, a gente tem o tamanho da Espanha, né? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Mesmo sendo exagerado o número, acho que vem muito da estrutura política hoje que a gente vive. Com certeza. Olha, e para te dar uma mãozinha, tá? A gente quer dar uma ajudinha aí para você diante dessa quantidade enorme de candidatos, tá? Nós aqui do programa X da Questão vamos apresentar para você que é apoiador do presidente Bolsonaro e que vai votar nele, quais são os partidos que fizeram nos últimos 3 anos e meio aí oposição direta a todos os projetos que ele tentou implementar no país. Então, primeiro passo para você que é eleitor do presidente Bolsonaro, não votar em quem é oposição direta a ele, porque ele precisa de uma base de governabilidade, tanto para a Câmara Federal, quanto para o Senado, quanto aqui no governo de Minas e na Assembleia de Minas. Então, vamos lá, para você saber quem são os partidos que não fazem nenhum propósito de estar ali ao lado do presidente. Ao contrário, fazem oposição a ele, tá? Tá aí a lista para você. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, cujo número é 12. O Partido dos Trabalhadores, o número é 13. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, número 15. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, número 16. A Rede Sustentabilidade, Rede, número 18. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, número 21. O Cidadania, número 23. O Partido da Causa Operária, PCO, número 29, o Partido da Mobilização Nacional, PMN, número 33, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, número 40, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, número 45, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, número 50, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, número 65, o Solidariedade, número 77, e um que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, tá? A União Popular, a sigla é UP mesmo, número 80. Então, fica aqui uma dica para você que quer o presidente Bolsonaro reeleito e quer o país prosperando com aquilo que o presidente Bolsonaro defende para a nação. Se o candidato
o número dele começa com um desses números, ele não pode estar na sua lista, porque ele não fará base ao presidente Bolsonaro. Ok? Omara, suas observações? Bom, gente, a gente está diante aí de uma das mais importantes eleições das últimas décadas, né, que vai definir o futuro do Brasil aí para os próximos 40 anos, tá? E por que ela é tão importante? O Brasil, pessoal, ele vive uma crise moral, né? Vocês já devem ter percebido isso. Só da gente ter um ex-presidiário concorrendo à presidência da República, a gente já sabe, a gente já percebe que as coisas caminham mal por aqui, não é? Tem muita coisa estranha acontecendo, tá? Que envolve o futuro da nossa democracia. Até 2018, pessoal, a gente não imaginava o que estava acontecendo aqui, não é isso? E hoje, a grande maioria da população, né, é levada a discutir problemas que a gente nem imaginava que a gente tinha, não é verdade? Como, por exemplo, a confiabilidade do sistema eleitoral, né? Tem muito brasileiro que não confia, e antigamente a gente nem falava sobre isso, não é? E que bom que a população hoje toma o gosto pela política, está todo mundo conversando sobre política. E isso está assustando, né? Essa velha política está assustando muito. Agora, nessa eleição, nós temos que observar bem qual partido nós vamos votar, tá? Porque nós sabemos que sem a base forte, né, o presidente ele não consegue aprovar pautas importantes do governo dele, né, como a Gia acabou de citar aí, falar aí. A gente viu a dificuldade do Bolsonaro, né, de conseguir aprovar pautas super importantes, né, durante o governo dele, como, por exemplo, o voto auditável, não é? Não conseguiu aprovar. E também, durante a pandemia, Bolsonaro teve muita dificuldade, né? A gente percebeu aí durante a pandemia. Mais importante do que eleger o presidente é a gente eleger deputados e senadores alinhados, né, com o pensamento do presidente, tá? Então, votar em candidatos que defendam a pátria, que defendam a família, a liberdade, é um dever do brasileiro, né? Porque eu acho que todo mundo aqui quer liberdade, todo brasileiro quer, né? Votar em candidatos, pessoal, que sejam também declaradamente contra o aborto é muito importante, contra a liberação das drogas, tá? A ideologia de gênero. O candidato, eu acho que ele tem que ser declaradamente contra essas pautas, tá? Não adianta ele ficar pensando nessas pautas, falar, não, tem que falar, tem que postar nas redes sociais dele, tem que falar muito. Se ele não fala, gente, você já pode abrir o olho, tá? O candidato, ele tem que estar alinhado com as pautas do presidente. E que não é pauta do presidente só não, né, gente? É pauta nossa também, tá? Porque são coisas que eu quero, que eu defendo. Em 2018, a gente teve aí uma grande renovação, né, na Câmara. Mas isso não quer dizer que foi uma boa renovação, né? A gente viu que o presidente da República teve dificuldade, então a renovação não foi tão boa assim, tá? E agora, pessoal, 87%, esse dado eu tirei do jornal da Band News, 87% desses parlamentares estão buscando a reeleição. Então, fica de olho, tá? A gente precisa ficar atento, tá? E lembrar do que a gente passou nos últimos 2 anos e meio aqui nessa pandemia. Não só deputados e senadores que a gente tem que ficar de olho, não, tá? Mas tem prefeitos e vereadores, aí tem muito vereador, tá? Candidatando a deputado, tá? Vereadores e prefeitos que foram verdadeiros ditadores aí durante a pandemia, tá? Tem muito candidato que está em mandato como vereador. Então, abram o olho. Porque os mesmos políticos que fecharam o seu comércio, te fizeram perder o seu emprego, tá? Com a política do fique em casa, tá? Mesmo recebendo seus gordos salários,
agora estão aí, tá? Batendo na sua porta, pedindo seu voto. Então, tá na hora de você falar para ele ficar em casa, tá? Devolve para ele, fica em casa. É isso, Gi. É o mínimo, né? Que eles fiquem em casa e não consigam se reeleger. É o mínimo. Agora, a Omara falou uma coisa muito interessante que eu quero reforçar com você. Se você escolhe o presidente Bolsonaro para ser aí o seu representante, o seu presidente, é porque você concorda com aquilo que ele defende. Então, você tem que ter coerência em buscar candidatos que defendam aquilo que ele defende, para estarem ocupando os demais cargos, as demais vagas. Então, eu sinto muito para você, tá? Se o seu vizinho ou o seu tio, alguém pediu para você votar, nessa pessoa que eu conheço, que eu confio, se ele não pensa e não defende aquilo que você quer para sua família, quer para o futuro dos seus filhos, e não defende aquilo que o presidente defende, não tem coerência nenhuma você votar nele para ele ocupar uma cadeira na Assembleia, na Câmara ou no Senado. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Você precisa ter coerência no seu voto e que de todos esses cargos que a gente vai ter que eleger esse ano, estejam de acordo, estejam coerentes com aquilo que você quer para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos e o futuro dos seus netos. Professor Cláudio? Hoje me chama a atenção o grande número de candidatos e o grande número de candidatos ruins que nós vamos ter que optar nessas eleições aqui no estado de Minas Gerais. Eu sinto inveja dos paulistas. Os paulistas têm Tarcísio Freitas para governador, Marcos Pontes para senador. Que inveja, viu? Como eu gostaria que Minas tivesse abençoado desse jeito. Infelizmente, aqui a gente está com um quadro de candidatos bem inferior aí ao de São Paulo. E os paulistas têm a sabedoria de ver aí o Tarcísio e o Marcos Pontes, duas pessoas extremamente competentes, técnicas, e que já mostraram serviço aí no governo Bolsonaro, que essas pessoas sejam eleitas, ele governador agora, e se Deus quiser, presidente em 2026, e o Marcos Pontes senador, para ser a base de apoio do presidente lá no Senado. Olha, para governador em Minas, eu estava fazendo aqui uma análise, tanto de gente de esquerda. Então, tem muita gente, mas eu já começo deletando, excluindo quem é de esquerda, ou que tenha pautas muito parecidas com a esquerda. Cabo Tristão, PMB, Partido da Mulher Brasileira. Olha, eu não tenho nada contra as mulheres, pelo contrário, até gosto muito. O que me preocupa quando vem esse negócio Partido da Mulher Brasileira é a questão identitária, que é uma pauta de esquerda. O meu problema não é com a mulher, o meu problema é com a pauta que o partido traz, que é uma pauta que não é bom nem para o homem, nem para a mulher, nem para ninguém. Normalmente é uma pauta de esquerda. Então, esse aí eu já marquei um xizinho lá, para mim já não me serve. Está muito voltado para questões identitárias. Se diz centro-direita, mas para mim está muito mais para a esquerda do que para a direita. Indira Xavier, da UP, da União Popular, que é também um partido de esquerda. Esse eu já marquei um X também, não me serve. Calil, PSD. Calil é Lula. Lula é PT, PT é esquerda e PT é responsável pelos problemas que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, corrupção, roubalheira, a pior decadência cultural e moral que o nosso país já viveu ao longo da história, além da decadência econômica, um partido aí que deixou o país 7% mais pobre em 2 anos. Como votar no Calil? Uma pessoa autoritária. Dia desses fizeram uma pergunta incômoda para ele, um jornalista, perguntou para ele sobre a questão das dívidas trabalhistas que ele tem, e ele disse que ia jogar o jornalista pela janela. Como eleger uma pessoa dessa? Lorene Figueiredo, do PSOL. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu não sei como eles conseguiram colocar as duas coisas no mesmo nome, porque eu não conheço nenhum país socialista que tenha liberdade, né?
Todo país socialista é ditadura. É só pesquisar. Coreia do Norte, China, Cuba, que estão fazendo na Nicarágua, Venezuela, pertinho de nós, e por aí vai. Então, essa aí também já estou deletando. Lourdes Francisco, PCO, Partido da Causa Operária, partido de esquerda, já pus um xizinho. Marcos Pestana, PSDB. PSDB é social-democracia. A social-democracia é uma esquerda mais light, mas é esquerda. Inclusive, está coligado com o PDT, que é outro partido de esquerda. Um partido de esquerda só já é um problema, imagina dois. Né? Renata Regina, PCB, Partido Comunista Brasileiro, já fiz um xizinho. Vanessa Portugal, PSTU, aquele partido que até hoje acredita que tem que pegar em arma para derrubar o governo. Então, esse aí eu não vou votar nele também, não. Então, olha só, de 10 candidatos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que são de esquerda. E os candidatos a governador do estado, governador e governadora. Sobrou duas opções, o Romeu Zema e o Carlos Viana. Só que o Romeu Zema, além dele ter cometido uma série de falhas aí, pisou na bola com o presidente Bolsonaro e agora fez coligação com o partido de esquerda para a reeleição dele. Ele está coligado com o Solidariedade, que é um partido de esquerda, e o PMN, que a Gi falou agora há pouco, que é um dos partidos que fazem oposição ao governo. Então, ele já está cedendo em princípios essenciais. Princípio é uma coisa que a gente não negocia, senhor Zema. Se os pais pegarem o material didático que foi usado pelos alunos, os PETs, durante a pandemia, vão encontrar lá pauta identitária, luta de classes, defesa de MST, ST, Movimento Sem Teto, e por aí vai. Pautas de feminismo, pautas de questões raciais nas escolas estaduais, ideologia de gênero. Olha, a educação do governo Zema está fazendo inveja para um governo petista e de qualquer partido de esquerda. Não melhorou nada, tudo pauta de esquerda. E, para finalizar aqui, o senhor Zema tem boicotado pautas importantes do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deu um reajuste de 33,2% para os professores, o que seria uma sinalização para levar os professores, que muitos normalmente têm uma referência mais à esquerda, trazer eles para a direita. O senhor Zema boicotou, não pagou. A Assembleia Legislativa de Minas foi lá, fez a lei aprovando, ele vetou. A Assembleia Legislativa quebrou o veto, sancionou, promulgou a lei, ele judicializou para não pagar e recebe recurso do governo federal para isso. Questão do imposto da gasolina e ICMS, que foi um corte de imposto aí, de 31 para 18, né, que fez o preço da gasolina cair. O senhor Zema é um dos que resistiram, ameaçou até judicializar a questão, então não fez de boa vontade. Então a gente vê aí que ele não está caminhando muito com as pautas bolsonaristas, mas se chegar um segundo turno Zema e Calil, eu ainda acho que o Zema é menos pior. Minha melhor opção, Carlos Viana, na minha opinião, apoiado pelo presidente Bolsonaro, do partido do presidente Bolsonaro. Então, já que a gente tem o Calil, que apoia Lula, o Zema, que tem pisado na bola com o presidente, eu prefiro apoiar, votar num candidato que é apoiado por Bolsonaro. Gente, infelizmente não estamos em São Paulo, né? Então teremos que fazer escolhas difíceis, né? Pelo menos pior, tá? Mas, mais uma vez, use sabedoria, coloque Deus na equação, peça que Deus te ajude também a fazer essa escolha.